de Jó, capítulo 14, aleluia. Estaremos lendo até no versículo de número 10. Eu vou estar lendo, a igreja pode estar acompanhando. Todos acharam? Diz amém? Amém. Oh, glória. O povo está animado, Jesus. Guarda no céu, meu Pai. Glória a Deus. Oh, glória. Que tem por título: Jó roga o favor de Deus por causa da brevidade e miséria da vida humana. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal, sobre os teus olhos, e a mim me fizeste entrar em juízo contigo. Quem do ímpio tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste o limite, e não passará além deles. Desvia-te dele para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro, tenha contentamento no seu dia, porque há esperança para a árvore que se for cortada. Ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a palmeira. Mas o morto homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então onde ele está. Toda a igreja pode se assentar, glorificando e enaltecendo o nome do Senhor. O seu glória a Deus, o seu aleluia. Não vai me atrapalhar a pregar, aleluia. Glória a Jesus. Antes importa um pouco mais o pregador, e a gente acaba dando mais lugar, e o Espírito Santo faz uma grande obra no lugar, aleluia. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus ele arquitetou, Deus ele planejou, e Deus ele criou um lugar especial para que o homem pudesse viver uma eternidade. Deus ele vai, no princípio de tudo, fazer os céus e a terra. Deus ele fez o jardim, e ali Deus colocou o homem para que o homem pudesse viver. E Deus deu ali um mandamento ao homem, que o homem ele pudesse se fartar de tudo que havia naquela terra, mas menos o homem poderia tocar naquela árvore, aleluia, tão desejável à vista do homem. Haja uma ordenança de Deus ali para que o homem não viesse tocar. Mas nós sabemos que o inimigo da nossa alma, como foi aqui na oração, ele anda em derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E por um momento, aleluia, e por poucas palavras, ele conseguiu fazer com que o homem caísse em transgressão e que o homem pecasse contra o seu Deus. Então o homem ele foi expulso daquele jardim tão bonito, daquele jardim tão maravilhoso que Deus planejou, que Deus arquitetou para que o homem pudesse viver ali a sua eternidade. Então depois disso, aleluia, todo homem ele veio, transgredindo os mandamentos de Deus, cometendo os seus pecados, aleluia, e todos nós, por causa disso, passamos por provas, passamos por atribulações, passamos por momentos tenebrosos, aleluia. Eu creio que se eu der o microfone, a oportunidade dos irmãos, muitos aqui já foram ao leito de morte, ou muitos já passaram perto da morte, já estão aqui para a glória do nome do Senhor Jesus, aleluia. Muitos aqui já passaram por problemas psicológicos, por problemas no casamento, frustrações na vida, aleluia, mas estamos aqui, aleluia, glorificando e enaltecendo o nome do Senhor. Não vai ser diferente, aleluia, mesmo se nós servimos a Deus em espírito e verdade, aleluia, nós iremos passar por momentos de tribulação, por momentos de prova. Não foi assim que Jesus disse, aleluia, no livro de João, capítulo 16: no mundo tereis aflições,
mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, aleluia, glória a Jesus. A Bíblia vai dizer no início do livro de Jó, que Jó era um homem temente a Deus, um homem sincero, era um homem que vivia segundo a vontade de Deus, aleluia, mas Deus também escolhe aquele que é justo para poder passar por tribulação, porque a Bíblia vai dizer no início que o inimigo da nossa alma, ele foi até Deus, aleluia, e Deus perguntou a ele: o que está fazendo na terra? Olhaste o meu servo Jó, que é homem sincero, homem reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Então o inimigo ele começa a dizer que Jó só estava servindo a Deus por aquilo que Deus dava. Então Deus ele vai permitir que o inimigo possa então tentar frustrar a vida de Jó, tirando os bens dele e depois colocando uma enfermidade sobre a tua vida, aleluia. Nós vamos ver que Jó, ele era um homem que ele amava a Deus não por aquilo que Deus o dava, mas sim porque Deus é Deus, aleluia. Jó amava Deus acima de todas as coisas nessa terra. Nós vemos, aleluia, que Jó, ele vai segurar um dia a alça de 10 caixões, aleluia. Jó um dia ele vai perder todos os seus bens, todas as suas fazendas. Jó também, aleluia, vai perder a sua saúde, mas ele vai continuar adorando a Deus, ele vai continuar glorificando o nome do Senhor, aleluia. Jó, aleluia, ele vai passar por certas tribulações, por certos momentos, aleluia, que até mesmo algumas pessoas vão dizer que o livro de Jó não é verdadeiro, porque o livro de Jó é um livro de muito sofrimento, é um livro que marca a vida de uma pessoa, aleluia, que sofreu demais, que passou e perdeu 10 filhos, perdeu todos os seus bens, perdeu, aleluia, toda a sua fazenda, perdeu a sua esposa, perdeu ali a sua saúde. E a Bíblia diz que ele se coçava com capa de pedra, porque ele foi atacado de lepra, aleluia. E na visão do homem, ninguém consegue passar por uma tribulação como essa sem conseguir murmurar. Muitas das vezes nós passamos pela rua, tropeçamos, e aí nós começamos a murmurar: por que isso? Por que aconteceu? Muitas das vezes perdemos uma coisa material e nós começamos a murmurar por algo tão pequeno. E aí começa às vezes a cair na contradição do nosso pensamento quando nós vemos a vida de Jó. Quando nós começamos desde o capítulo 1 até o último versículo, nós vamos ver que era um homem justo, era um homem temente a Deus, mas passou por muitas e muitas tribulações. Ainda como se não bastasse, vem 3 amigos de Jó para poder, aleluia, condenar e para poder julgar. Quantas das vezes, aleluia, algumas pessoas não querem nos apontar os dedos, aleluia, e dizer que nós estamos em erro, e dizer que nós estamos em falha. Muitos talvez querem condenar por causa de uma enfermidade, por causa de algo que está acontecendo nas nossas vidas, aleluia, mas não sabem o segredo que nós temos com Deus no nosso secreto, aleluia. Glória a Jesus. Eu creio que Deus ele está querendo falar algo em corações aqui nessa noite, porque talvez você chegou aqui neste lugar derrubado, talvez você chegou aqui completamente entristecido, achando que não há jeito, não há mais uma oportunidade, mas Deus ele vem falando no seu coração, porque a esperança para a árvore que se foi cortada e se renovará, e não cessará seus ramos, aleluia. Ainda que você chegou aqui completamente despedaçado, completamente, aleluia, com seu pensamento voltado, achando que não há mais jeito, que não há mais condição, mas Deus, aleluia, ele está dizendo que ao cheiro das águas, aleluia, nós ainda brotaremos na presença de Deus, e nós ainda daremos frutos. Glória a Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, quantos, aleluia, têm olhado para você e não têm dado nada? Quantos talvez, aleluia, têm te observado e têm dito, aleluia, que não vai se levantar mais? Talvez tenha olhado para você, aleluia, e tenha dito que não vai dar mais certo, que não vai dar mais jeito, mas olha a promessa de Deus, aleluia, para a minha e para a sua vida: se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará os seus ramos como a palmeira, aleluia, glórias a Deus. Todas as vezes que nós vamos na casa de Deus, há um que não fica satisfeito, aleluia, porque o inimigo tenta nos colocar em pedaços dentro da nossa casa, o inimigo tenta nos colocar em pedaços no nosso trabalho,
O inimigo tenta nos colocar em pedaços na rua, aleluia, por onde nós passamos, mas quando nós venhamos à casa de Deus, aleluia, então cheio das águas, aleluia, ela começa a descer sobre as nossas vidas, e ainda, aleluia, que alguém olhe para mim, olhe para você e veja, aleluia, que o tronco já morreu, aleluia, talvez já nem resta mais raiz, aleluia, mas é o cheiro das águas que aqui é derramado sobre as nossas vidas, aleluia, já vai ver você começando a brotar, porque eu vejo, aleluia, no mundo espiritual, que já tem pessoas aqui nessa noite recebendo a palavra de Deus, aleluia, eu sei que já tem gente aqui nessa noite, aleluia, que já está mostrando a sua folhagem, aleluia, eu creio que já tem gente aqui nessa noite, que já foi renovada, aleluia, apenas pela leitura da palavra, glória a Jesus, aleluia, eu sei que tem pessoas aqui, aleluia, que já não está mostrando mais um tronco, aleluia, a terra está seca, aleluia, a terra está sedenta, aleluia, mas o cheiro das águas, aleluia, você sairá daqui nessa noite renovado, aleluia, impactado, aleluia, eu creio, aleluia, que quando você chegar lá fora, hoje ou amanhã, pessoas irão olhar para você com um olhar diferente, aleluia, porque talvez você saiu de lá com tristeza, você saiu de lá com mágoa, com ressentimento, talvez você saiu de lá em carros quebrados, aleluia, mas você vai retornar para o seu lar completamente transformado, completamente mudado, aleluia, porque a promessa de Deus hoje é derramar água sobre a tua vida, aleluia. Oh glória a Jesus, aleluia. Você está sentindo a graça de Deus? Você está sentindo o poder de Deus, aleluia? Eu estou sentindo a graça de Deus para falar isso para mim aqui nessa noite, aleluia. Eu creio que você já está recebendo algo da parte do Senhor, aleluia. Porque Deus é aquele que nos vê no oculto, aleluia. Deus é aquele que nos vê ali na nossa casa. Deus é aquele que vê aqui no nosso pensamento. Deus é aquele que vê aqui no nosso coração, aleluia. Porque Deus sabe, aleluia, que mesmo que você chegou aqui seco, aleluia, você tem algo para poder apresentar a Deus, aleluia. E por isso Deus está fazendo coisas grandes na tua vida nesta noite, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Isaías, glória a Jesus, ele vai dizer no Salmo, Isaías vai dizer, aleluia, no capítulo de número 40, glória a Jesus, aleluia, que Deus ele dá vigor ao cansado e multiplica a força quando não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os jovens certamente cairão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, aleluia. Não sei como foi que você chegou aqui nessa noite, aleluia, mas eu sei como que você vai sair daqui nessa noite, voando nas asas de um novo tempo, aleluia, porque você não foi, aleluia, em outro lugar para poder buscar algo da parte do homem, mas você veio na casa de Deus para buscar de Deus, aleluia, e receba para a tua vida nessa noite, aleluia, porque Deus, aleluia, já está trabalhando a teu favor, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Quem te viu saindo, aleluia, não vai acreditar quando te ver chegando de volta. Oh Jesus maravilhoso, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, aleluia, Ele não se importa com aquele que se exalta, mas Deus se importa com aquele que se humilha na presença dEle, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Jó tinha essa convicção. Jó tinha essa convicção. Ainda que o homem olhava para ele, aleluia, e tentava dizer que ele não era nada, ainda que o homem olhasse para ele e tentasse dizer que ele não ia conseguir, que ele estava em pecado, aleluia, glória a Jesus, ele com toda a sua sabedoria, porque há esperança para a árvore que se for cortada, e ainda se renovarão, e não cessarão os seus ramos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como as palmeiras, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Receba da parte de Deus nessa noite, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Eu quero chamar aqui na frente, glória a Jesus, você que está precisando de oração, você que está precisando, aleluia, de um renovo da parte de Deus, aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.